Meus amigos, que é isso? Que jogo foi esse, cara? Vasco classificado aí na Bacia das Almas, Salvador da Pátria, Léo Jardim garante aí a classificação do Vasco à próxima fase, as oitavas de final aí da Copa do Brasil. Haja coração, né, meus amigos? Que é isso? Sem necessidade nenhuma o Vasco passar por isso, né? Fazer isso com o torcedor. Vamos falar muito dessa classificação do Vasco aí frente ao Operário. Situação do Lloyd Augusto, cara. Jogador profissional não pode fazer o que ele fez no jogo hoje em campo. Vamos falar aqui, vamos trazer aqui o que a gente acha que pode acontecer com o Lloyd Augusto. Vamos falar aqui dessa classificação dramática, suada classificação do Vasco. Explode o vídeo de like, se inscreve, ativa o sininho aí para você receber os vídeos postados aqui do canal. Pois é, pessoal, acabou agora há pouco aí o empate do Vasco por 1-1 com o Operário e a vitória nos pênaltis. Jogo muito complicado para o Vasco, um jogo muito chato. O Operário veio fechadinho, tentando explorar os erros do Vasco. Essa era a realidade, a tônica do jogo. O Operário tentando sempre ameaçar o Vasco de uma forma ou outra ali nos vacilos técnicos do Vasco e conseguia assustar, né? Assustou bastante o Vasco no primeiro tempo, mas o Vasco conseguiu suportar até certo ponto algum esboço de pressão ali do Operário e conseguiu fazer o gol já no primeiro tempo, ali no finzinho, com o garoto Ryan, que tá jogando muita bola, vai desenvolver muito na mão do Fernando Diniz, mas o Vasco no primeiro tempo demonstrou também um pouco de cansaço, ficou nítido isso. O Vasco não estava com o mesmo preparo físico da partida contra o Fortaleza, porque essa maratona de jogos nenhum jogador consegue sustentar, né? O Vasco não tem máquinas em campo, jogadores que já não têm uma parte física tão exemplar, tão excelente assim, e não conseguiu sustentar tão bem assim a partida, né? Isso no segundo tempo a gente já via jogador se arrastando dentro de campo, né? Até mesmo o próprio garoto Ryan, jogador novo, de 19 anos, pedindo para ser substituído, correndo muito menos do que no primeiro tempo, do que nos jogos passados, porque a cabeça às vezes pensa, mas a perna não vai, devido a essa grande maratona de jogos. Só que com certeza o problema disso tudo é o Vasco não ter elenco, né? Se tivesse elenco, dava para você mesclar um pouco os jogadores e dava para você não perder tanto assim o nível do time titular para o time reserva. Só que o time reserva do Vasco, ele é muito fraco, cara. É impressionante a fragilidade do banco de reservas do Vasco. Você vê o que o Lloyd Augusto fez em campo hoje, absurdo, cara. Por mais que ele tenha feito o pênalti lá no finalzinho, fez o gol, mas um jogador profissional não pode fazer o que ele fez hoje em campo. Falando sério, né? Achei engraçado, a maioria dos torcedores acharam engraçado o gesto lá do Lloyd Augusto, mas, cara, ele tá no Vasco da Gama. Ele não tá vestindo a camisa de um time de terceira, quarta, quinta divisão aí, onde quer que seja. Ele tá jogando no Vasco da Gama. Ele não pode ignorar da maneira que ele ignorou o treinador do Vasco, um treinador que era técnico até outro dia da seleção brasileira e tá treinando um dos maiores clubes do mundo. Ele não pode fazer o que ele fez hoje. Com certeza, não sabemos o que vai acontecer com o Lloyd Augusto, mas eu tenho aqui a minha opinião. Eu acho que o Vasco vai afastar ele por alguns dias ou até mesmo semanas. Eu acho que isso não vai passar em branco, essa atitude bizarra do jogador não será esquecida assim, a menos que o Pedrinho tampe os olhos, né? Não tenha visto nada dentro de campo, a diretoria continue sendo omissa e deixe por isso mesmo. É um jogador que não pode ter esse tipo de atitude, ele tem que se reeducar para ser jogador profissional. Não pode mais vestir a camisa do Vasco tendo esse tipo de comportamento. Aqui vai a minha dura crítica à diretoria do Vasco, que contrata jogador sem saber o histórico do atleta, sem saber como que é esse jogador. Claramente o Vasco trouxe o Lloyd Augusto sem saber nada desse atleta. Trouxe ele somente por ter assistido os highlights dele ali no YouTube ou onde quer que seja, no TikTok. Vamos falar mais embaixo, mais a fundo, no TikTok. O Vasco viu os melhores momentos do Lloyd Augusto no TikTok e contratou ele. Porque não faz sentido, cara. Qual a explicação você dá pro torcedor da contratação do Lloyd Augusto, cara? Não faz sentido algum, né? Com certeza aí, um jogador que não serve para estar vestindo a camisa do Vasco. Muitos torcedores estão pé da vida com ele porque teve alguns vacilos dentro de campo, erros gravíssimos dentro de campo que um jogador profissional não pode cometer. Irritou o torcedor, irritou o treinador, irritou o elenco, o time inteiro do Vasco, com certeza, não estava abraçado com o Lloyd Augusto. No final, ali na hora do pênalti, todo mundo depositou as suas últimas confianças nele. Se ele erra o pênalti, ele praticamente sairia chutado de São Januário. Mas, por Deus, ele conseguiu fazer esse gol aí, esse gol tão importante no pênalti, mas a atitude dele durante o jogo, o segundo tempo, não é plausível. É um jogador que não tem mais que ser relacionado, pelo menos por alguns jogos, ou até mesmo ser mais radical, rescindir o contrato com ele para ele sair do Vasco.
porque isso é quase justa causa, porque o cara entrou sem compromisso nenhum dentro de campo. Isso nenhum jogador profissional tem que fazer aí em clube nenhum, cara. Com certeza muita coisa no jogo de hoje vai para conta do Lloyd Augusto e também, digo mais, do seu Lucas Piton, porque foi culpa dele que o Vasco passou por essa humilhação desses pênaltis. Porque se não fosse esse jogador que fica pregado no campo, não sabe pular, não dá conta de dar um salto para atrapalhar o atacante adversário, culpa dele o Vasco tomou esse gol no finzinho, faltando ali 1 minuto, menos de 1 minuto para acabar o jogo, cara. Impressionante. Como tá mal o Lucas Piton, como tá mal, impressionante. Na marcação ele é tenebroso, cara. Não dá para conseguir mais confiar no Lucas Piton ali jogando pelo lado esquerdo do Vasco. E um time como um todo hoje não se portou bem, não se portou como um bom mandante. O Vasco tinha a obrigação de amassar o Operário hoje. Não tô nem aí se o Operário vinha na boa sequência, se o Operário tá jogando bem a Série B. É o Operário. Aqui é Vasco. O Vasco tem a obrigação de amassar esse tipo de adversário, ainda mais em São Januário. Não fez isso. Com certeza aí, jogadores estão acusando o cansaço e o Vasco não tem elenco. Você vê que jogadores foram contratados sequer entram em campo. Você vê aí, esse Benjamin Garré veio contratado para quê? É um jogador que está abaixo do Lloyd Augusto. Hoje o Fernando Diniz preferiu colocar o Lloyd Augusto do que esse Garré. O Watson vem de uma fratura gravíssima na perna. Está à frente ainda do Benjamin Garré, que não teve nenhum tipo de lesão. Veio contratado aí, se eu não me engano, 15 milhões ou 16 milhões de reais. Uma grana pesada que o Vasco investiu nesse jogador, que não faz diferença alguma dentro do elenco vascaíno. Mais um erro grosseiro de contratação da diretoria do Vasco. Mais um treinador passa pelo Vasco e não utiliza os jogadores contratados pelo o Pedrinho e a sua diretoria, né? Jean Davi sequer relacionado, Maxime Domingues já foi embora, Lucas Oliveira sequer foi relacionado hoje por opção técnica do Fernando Diniz. E agora tem esse Benjamin Garré, esse Lloyd Augusto aí que não serve para nada. Com certeza aí, erros grosseiros da diretoria. Acerta 1 ou 2 contratações e erra 10, cara. Impressionante, como gosta de rasgar dinheiro. Dinheiro já é curto. Estamos com o transferban nas costas aí. O Vasco vai ter que fazer milagres para se livrar desse transferban, porque tem que contratar no meio do ano. Tá nítido. A gente ficou empolgado com a vitória contra o Fortaleza, mas ainda tá nítido que precisamos de elenco. Eu sei que o Vasco não tem dinheiro para fazer 20, 30 contratações, mas pelo menos umas 3 assertivas. 3 jogadores para serem titulares, cara. Esse João Vitor não dá mais para jogar no Vasco, cara. É um zagueiro horroroso, é o pior jogador do Vasco, junto com o Lloyd Augusto. Claro, o Jean Davi também. Os que vêm sendo relacionados, esse João Vitor é horroroso, cara. Zagueiro ruim, horrível. O Vasco pagou 40 milhões numa bomba dessa. Não joga nada, ainda erra o pênalti. Não tem convicção nenhuma na hora do jogo. É um jogador confuso. Na hora de bater o pênalti, ele não sabia nem o que ele estava fazendo ali. Acho que ele achou que estava jogando videogame, tentou bater de qualquer maneira ali o pênalti, velho. Absurdo, velho. Não dá para um cara desse vestir mais a camisa do Vasco. Tem que contratar um zagueiro com urgência. Com urgência. Precisa de mais um volante. Primeiro volante de qualidade. Hugo Moura desgasta. É o único primeiro volante que temos no nosso elenco. Precisa de mais um primeiro volante e precisa de mais um meio de criação. Porque hoje ficou nítido. Sem o Coutinho, não temos outro meio de criação. O Payet tá para sair do Vasco. Vai sair do Vasco o Payet. E com certeza precisa trazer mais um camisa 10 e atacantes também. Porque os atacantes contratados não servem para absolutamente nada. Você tem Alex Teixeira, você tem Garré, você tem Jean Davi, você tem Lloyd Augusto, todos esses jogadores reservas, todos esses jogadores não agregam em absolutamente nada no elenco do Vasco. Com certeza, um erro gigantesco aí de planejamento da diretoria do Pedrinho, né? Mas, falando do jogo aí, se não fosse o Léo Jardim, meu amigo, a gente estava eliminado agora, a gente estava aqui lamentando, chorando, ficando puto, pé da vida aí com essa eliminação, mas com certeza a camisa pesou, cara. Eu acho que hoje tá um exemplo nítido que a camisa pesa em jogo grande. Hoje o Vasco conseguiu se classificar graças à Cruz de Malta, graças à grandeza desse clube. Porque se não fosse a grandeza do Vasco, o Vasco teria sido eliminado hoje de maneira vexatória em São Januário. São Januário pulsou, São Januário apoiou o Vasco do início ao fim, mesmo no momento de tensão no segundo tempo. Tinha muito torcedor apoiando, gritando, sem parar, para apoiar o Vasco conseguir a classificação. Até no momento dos pênaltis, torcida sem parar, gritando, Léo Jardim é o melhor goleiro do Brasil. Com certeza aí a torcida fez a sua parte e a camisa pesou hoje. Graças a Deus o Vasco classificou a próxima fase da Copa do Brasil. Agora o Vasco terá pela frente no próximo final de semana, no sábado, o clássico contra o Fluminense, o primeiro grande desafio do Diniz à frente do Vasco, contra o seu ex-clube. O Diniz claramente hoje não merecia essa eliminação caso tivesse acontecido. O menos culpado disso tudo seria ele e poderia até mesmo sobrar muita coisa, porque é o nome dele que faz notícias, né? Vasco do Diniz é eliminado. Diniz é eliminado pelo Vasco, entendeu? E é tudo pra conta dele. O cara que acabou de chegar no Vasco, o cara tem uma semana e alguns dias aí só de Vasco. Com certeza a gente espera que ele faça um bom trabalho, que o Vasco melhore para esse jogo contra o Fluminense, que o Vasco consiga vencer esse clássico
para se distanciar da zona e buscar voos maiores dentro do Brasileirão. Estamos classificados na Copa do Brasil, uma fase que fica para trás e agora é comemorar, porque mata-mata é assim, cara. Se não vai na técnica, tem que ir na raça, tem que ir na sorte, porque ano passado foi assim também, muitos jogos, o Vasco passou pelos pênaltis, conseguiu se classificar. Quem não se lembra daquele jogo melancólico contra o Água Santa em São Januário, roteiro bem semelhante a esse aí do Operário, o Vasco conseguiu eliminar e também lá na Arena da Baixada eliminou o Atlético Paranaense nos pênaltis, carimbando a sua ida à semifinal, né? Com certeza a gente espera que o Vasco faça algo digno da nossa camisa, que vai o mais longe possível nessa competição. Já estamos nas oitavas e agora, como eu disse, foco total no Brasileiro, precisa ganhar esse clássico contra o Fluminense. Eu não sei como o Diniz vai montar esse time do Vasco sem o Felipe Coutinho. Hoje ele colocou o Cocão no lugar dele. Pode ser que tenhamos 3 homens de marcação no meio campo ali, com o Moura, Cocão e Tietê, sem aquele pifador, sem aquele camisa 10, a menos que o Payet volte voando, esteja 100% e entre como titular, o que eu acho muito pouco provável de acontecer nesse clássico contra o Fluminense. Deixe nos comentários o que você achou dessa classificação do Vasco, quem para você é o maior culpado do Vasco ter passado tudo isso, o que você acha da situação do Lloyd Augusto, o que você faria com o jogador, você continuaria dando espaço para ele, mantendo do mesmo jeito, sem punir o jogador, sem multar talvez, e talvez aí até mesmo sem afastar o jogador, ou se você seria mais radical, rescindir o contrato do jogador. Deixe nos comentários aí. Bom, pessoal, muito obrigado por ter assistido até o final. Tô ainda em êxtase, porque esse jogo aí mexeu comigo, um jogo bem complicado, mas conseguimos a classificação. Forte abraço, tamo junto, saudações vascaínas a todos e vamos comemorar porque estamos classificados.